O amor de Deus tem pressa. A graça de Deus tem pressa. E para falar sobre isso, eu quero ler com vocês a profecia de Isaías, capítulo 55, do verso 6 em diante, onde a gente lê assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. São palavras extremamente confortadoras. Estamos sendo apresentados aqui a um Deus que ama, um Deus que tem imensa graça e misericórdia, e um Deus que tem pressa em manifestar esse amor e essa misericórdia. Um Deus que tem pressa em fazer com que esse amor, essa graça e a misericórdia cheguem a nós. Um Deus que tem pressa em fazer com que esse amor, essa graça, essa misericórdia nos atinjam de uma forma que seja marcante, definidora e que sirva para, de uma vez por todas, fazer-nos entender o seu amor em toda a sua grandeza, a sua infinitude, cabendo em nós, seres finitos, e seres que precisam desse amor e dessa graça. Eu falo em pressa, porque logo na primeira parte desse trecho da profecia de Isaías, exprime essa pressa quando ele diz: olha, busquem agora, enquanto é possível achar, enquanto Ele está perto. E claro que numa leitura mais precipitada, mais superficial, a gente fica com a impressão de que isso aqui é uma ameaça. Não é nenhuma ameaça. A graça, quando se manifesta, ela não se manifesta ameaçando. O amor, quando se manifesta, ele não se manifesta ameaçando. Amor que ameaça não é amor. Graça que ameaça não é amor. Isto aqui não é uma ameaça. Essa pressa não tem a ver conosco. Essa pressa tem a ver com Deus. Essa pressa não é a nossa pressa, essa pressa é a pressa de Deus. Por isso ele fica angustiado, por isso ele fica ansioso. Por isso essas palavras manifestando que Deus tem pressa e quer que nós conheçamos esse amor logo. Deus tem pressa e quer que experimentemos essa graça logo. Não é uma pressa que nos coloca contra a parede. É uma pressa que nos alerta sobre a urgência dessa graça, desse amor para a nossa vida, porque precisamos deles. O texto está num contexto muito próprio e que a nação a qual Isaías está se dirigindo está destroçada. A nação a qual Isaías está se dirigindo está longe de Deus. A nação a qual Isaías se dirige está insensível, está com seu coração endurecido, está com seu coração frio.
E Deus dirige um apelo, um convite urgente. Não porque os tempos estivessem chegando ao final, não porque o mundo ia acabar amanhã, mas porque nós, seres humanos, precisamos o mais urgentemente possível experimentar essa graça e esse amor. Quando ele diz, busquem enquanto é possível achá-lo, ele está se referindo a situações muito específicas onde fica mais fácil nós compreendermos o amor de Deus. Situações específicas onde o nosso coração é mais facilmente tocado. Situações mais específicas onde nós ficamos mais sensibilizados e abertos. É como se Deus estivesse falando, preste atenção, agora que o seu coração está sendo tocado, agora que você está sendo sensibilizado, agora que você está tendo essa oportunidade, não perca, não deixe que esfrie a oportunidade, não deixe que se distancie o momento. Porque assim como aquela nação estava vivendo momentos difíceis, e nos momentos difíceis nós somos sensibilizados, assim como aquela nação estava vendo uma situação ao redor dela, que era uma situação bastante trabalhosa, bastante espinhosa, bastante difícil de ser lidada, é nessa hora que a gente sente mais necessidade de sermos abraçados, acolhidos, confortados. Esses momentos em que a gente fica mais sensibilizado, eles podem passar. E o nosso coração pode voltar a endurecer. E nós podemos voltar a ser insensíveis. O dia a dia, a rotina da vida e da nossa atividade volta a tomar conta da gente. E a gente vai andando para trabalhar, para comer, comer para trabalhar, acorda de manhã, dorme tarde, a cabeça cheia de problemas e preocupações que nos distanciam dessa sensibilidade que certas situações na vida nos criam. Por exemplo, todos nós ficamos mais sensíveis quando ficamos doentes, quando somos surpreendidos por uma doença inesperada, que nos mostra que nós não somos os donos da bola, que nós somos limitados, que nós somos finitos, que nós temos fronteiras. E quando a gente fica doente, e quando a gente precisa de um tratamento, e quando a gente não sabe exatamente como vai terminar essa história da doença e do tratamento, a gente fica mais sensível. Então a gente percebe mais claramente manifestações de amor. A gente percebe mais claramente manifestações de carinho. Quem é que não gosta, num leito de hospital, de receber uma visita calorosa, amorosa, carinhosa? Como a gente se renova com isso? Mas depois que passa, e a gente volta ao normal da vida, a gente esquece de novo que a gente fica doente. A gente esquece de novo que somos limitados. A gente esquece de novo que nós temos as nossas fronteiras. E voltamos ao dia a dia esquecidos do carinho, do amor, da proximidade, do apoio, do acolhimento que esses momentos nos fazem lembrar. É dessa pressa que Deus está falando. Deus está dizendo a essa nação, olha, vocês estão passando por esses problemas agora, vejam como o calcanhar de Aquiles de vocês está sendo machucado, vejam como vocês estão vulneráveis, estão suscetíveis. E eu tenho todo o amor e toda a graça a manifestar a vocês, então busquem agora, enquanto o coração de vocês está aí aberto. Enquanto vocês estão mais sensíveis para experimentar esse amor e essa graça, porque não é sempre que a gente reconhece isso. Não é sempre que a gente reconhece a voz de Deus. Quando Jacó saiu da casa dos seus pais e estava fugindo para a casa do seu tio,
por causa de uma desavença com seu irmão, que ameaçou matá-lo, ele que pensou que Deus tinha ficado na casa dos pais, teve um sonho, num vale distante, e nesse sonho ele viu anjos descendo e subindo por uma escada, e ouviu a voz de Deus falando com ele nesse sonho. E aí ele desperta, sensibilizado com aquilo, e ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Sensibilizado pelo grave problema familiar que ele estava vivendo, sensibilizado pelo grave conflito familiar que ele estava vivendo, sensibilizado pelo momento de fuga, sensibilizado pela incerteza com seu futuro, ao quebrado, quebrantado, contrito, foi o momento em que ele ouviu a voz de Deus com mais clareza. Foi o momento em que ele experimentou a graça de Deus com mais proximidade. Foi esse. É dessa urgência que Deus está falando. Ele está dizendo: olha, busquem enquanto a sensibilidade de vocês está aberta. Busquem enquanto vocês conseguem ouvir minha voz. Busquem enquanto vocês têm essa oportunidade. Porque a vida vai seguir e vocês vão se esquecer disso, vão voltar para a sua vida normal. E aí, a minha voz de novo fica inaudível. A minha voz de novo é esquecida, o meu amor de novo é esquecido, a minha graça de novo é esquecido. E o que eu podia ter feito por vocês, eu não faço mais. Porque vocês se fecham, vocês se esquecem, vocês se empedram novamente. É essa a urgência. Por isso eu estou dizendo, não era uma ameaça. Não era colocar ninguém contra a parede. Era um apelo urgente, apressado de Deus, porque o amor de Deus tem pressa em nos fazer bem, só que não pode fazer bem se a gente não deixa. Só que não consegue produzir o que Ele quer se a gente não deixa. E o que o amor de Deus estava querendo produzir aqui? De que maneira o amor de Deus estava se revelando para produzir algo na vida deles? E como é que a graça e o amor de Deus se revela a gente para produzir algo na nossa vida? Deus tem pressa, o amor de Deus tem pressa e a graça de Deus tem pressa, pelo menos para fazer 3 coisas às quais ele está se referindo aqui nesse trecho da profecia de Isaías. A primeira é que o amor de Deus tem pressa para perdoar. O amor de Deus tem pressa para perdoar. A gente é que não tem pressa para pedir perdão, a gente é que não tem pressa para se arrepender, a gente é que não tem pressa para reconhecer a nossa necessidade desse perdão e desse amor. A gente é que não tem pressa para reconhecer a necessidade dessa graça, mas Deus tem pressa para perdoar. E olha, Ele não está falando com pessoas comuns. Ele está chamando as pessoas aqui de ímpios. Ele está dizendo: olha, você que é um ímpio, que vive na impiedade, abandone o seu caminho. Ele está falando aqui com pessoas que são más. Ele diz: você que é mau e que tem pensamentos maus. Como é que a gente reage diante de ímpios e diante de maus? Pessoas más. É impressionante que ao ímpio, Deus está dizendo: abandone o seu caminho e se volte para Deus, porque Ele é generoso. Ele é misericordioso para os ímpios que querem mudar. E Ele diz ao mal: abandone o seu caminho, porque Deus quer mostrar misericórdia para com ele.
O que me chama muito a atenção é que aqui nós temos um Deus apressado para manifestar graça às pessoas, e é isso que as atrai a Ele. A pressa de Deus é para perdoar, não é para punir. A pressa de Deus é para acolher, não é para expulsar. A pressa de Deus é para abraçar, não é para rejeitar. Isso ficou muito claro no ministério de Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus e os mestres da lei tinham pressa em punir. Os líderes religiosos, os fariseus e os mestres da lei tinham pressa em castigar. Mas Jesus não. Jesus tinha pressa em perdoar. Jesus tinha pressa em acolher. Jesus tinha pressa em puxar para perto. É exatamente isso que bagunçava a cabeça dos líderes religiosos, dos fariseus e dos mestres da lei. Como é que um homem, falando em nome do Deus justo, do Deus perfeito, do Deus santo, não fala em castigar, mas fala em perdoar? Como é que um homem, a uma mulher que a gente está querendo apedrejar, justamente porque ela pecou e o que ela merece é castigo, o que ela merece é punição, como é que um homem falando em nome de Deus vira para essa mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Isso bagunçava a cabeça dos líderes religiosos. Isso bagunçava a cabeça dos fariseus. Isso bagunçava a cabeça dos mestres da lei. O que nós temos aqui é um Deus com pressa de perdoar, dizendo aos maus e dizendo aos ímpios: venham a mim, abandonem essa vida que vocês estão levando, e o que vocês vão encontrar em mim não é punição nem castigo, o que vocês vão encontrar em mim é generosidade, é perdão, é amor, é acolhimento e é graça. Essa era a primeira coisa que Deus tinha pressa de mostrar. Que ímpios, pecadores, maldosos e qualquer outro tipo de pecador, porque o pecador não é exatamente só aquele que está fazendo o mal. O pecador não é aquele que está praticando a maldade. Mas os pecadores somos todos nós, que simplesmente não conseguimos cumprir a lei de Deus. E olha que Jesus facilitou bastante. Quando perguntaram para ele como era a lei, ele disse: olha, a lei é o seguinte: ame a Deus e ame o próximo, que você está cumprindo a lei. Ame a Deus e ame o próximo, que você terá cumprido tudo. Faça isso aí. Cumprir a lei é isso, é amar a Deus e amar o próximo. É amar a Deus e fazer bem ao próximo. É amar a Deus e abençoar o próximo. E pronto, você cumpriu a lei. Mas nem isso a gente consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Jesus reduziu ao mínimo do mínimo e a gente não consegue. A gente não consegue amar a Deus acima de todas as coisas o tempo todo. Sempre tem alguma coisa que toma o lugar de Deus na nossa cabeça, de maneira que nos faz esquecer dele. E muito mais, nenhum de nós consegue amar o próximo o tempo todo, sem falhar jamais. Sem nunca ter uma ponta de ira, uma ponta de ódio, uma ponta de ciúme, uma ponta de inveja, uma ponta de ressentimento, uma ponta de mágoa. E aí é que vem Jesus Cristo com o argumento dele dizendo: quem foi que disse que matar o outro é só tirar a vida dele? Matar o outro também é você humilhá-lo, é você ofendê-lo, é você roubar a sua dignidade. Você também está matando ele. Você também está desobedecendo a lei através desse ato. E é nessa que todos nós naufragamos. E é nessa que a gente afunda. E é nessa que todos nós
mesmo ser um ímpio, sem ser um ímpio, sem ser um maldoso, mesmo sem ser um criminoso, a quem também Deus está disposto a acolher com misericórdia e graça, mesmo sem sermos criminosos, Deus nos mostra como nós somos pecadores. Porque na hora de saber se cumprimos a lei, nenhum de nós cumpriu. E estamos no mesmo barco. Então Deus tem pressa para perdoar, porque Ele sabe que ninguém consegue isso. Não existe o justo. O justo do Salmo 1 não existe. O justo do Salmo 1 é Cristo. Ele é o justo. Quando você lê o Salmo 1, não é de você que o Salmo 1 está dizendo, nem é sobre mim. É sobre Cristo, Ele foi o justo. E por isso o apóstolo Paulo diz que quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos justos nele. Somos justificados em Cristo. Porque ninguém consegue ser o justo. Nenhum de nós. O Salmo 1 é uma utopia. O Salmo 1 é uma ilusão. Jamais se cumpre em nossa vida. Da forma total e absoluta, como o justo precisa ser, nenhum de nós. Por isso Deus tem pressa. Porque Ele sabe que ninguém consegue aquilo. Por isso Deus tem pressa, porque Ele sabe que na hora de apresentarmos o resultado, ninguém conseguiu. Venha e eu darei misericórdia. Venha e eu serei generoso. Venha e eu darei o meu perdão. É o que eu posso fazer por vocês, é perdoá-los. Porque vocês jamais chegarão nesse padrão. Jamais chegarão nesse padrão. Então eu os perdoo e eu os trato com misericórdia e não com justiça. Eu os trato com amor e não com cobrança. Porque Ele sabe que a gente não alcança. A segunda coisa que Deus tem pressa de mostrar, então Ele começa dizendo, olha, vem cá, você que é ímpio, você que é mau, deixa esse caminho, deixa essa impiedade, deixa essa maldade, e vem experimentar o meu amor, a minha graça, não há punição aqui. A segunda coisa que Ele faz, e que Ele tem pressa de fazer, é de fazer essa transformação na gente. Quando Ele diz, olha, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Venham a mim, porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são vocês. Os caminhos de vocês e os pensamentos de vocês não vão conseguir me atingir nem me alcançar. Simplesmente não vai fechar a conta. Não dá certo. Por mais que vocês tentem. Por mais que vocês tentem. E aí quando a gente vê essa ideia dos céus serem muito maiores do que a terra, e quando Deus faz essa comparação, os meus pensamentos são muito mais altos do que os de vocês, os meus caminhos são muito mais altos do que vocês, e a comparação que Ele usa é o céu da terra, é esse céu mesmo, esse infinito, essa coisa imensa. E quando você olha para uma estrela, se ela já acabou há 11 mil anos atrás, você ainda está vendo a luz dela chegar aqui, 11 mil anos depois. Aquela estrela que você está contemplando já acabou há 11 mil anos. E a luz dela está chegando a você agora. Porque esse universo é muito grande, muito maior, muito infinito. É disso que Deus está falando. Não adianta que vocês não vão alcançar. Sozinhos vocês não chegam a mim. Sozinhos vocês não me alcançam. Então deixem que eu faça essa transformação. Eu transformo os caminhos de vocês nos meus caminhos. E eu transformo os pensamentos de vocês nos meus pensamentos. Então Deus tem pressa de manifestar a sua graça e a sua misericórdia, porque Ele sabe que a nossa transformação do coração e da mente só acontece
com uma operação dele, com uma ação dele em nós, com o processo que ele instaura na nossa vida, através do seu amor e da sua graça. Deus tem pressa porque Ele sabe que essa transformação só Ele pode fazer. Deus tem pressa porque Ele sabe que os seus caminhos e os seus pensamentos são implantados em nós através do que Ele faz. E não porque nós alcançamos. E não porque nós chegamos lá. É impossível. Não conseguiremos. Porque é tão distante quanto o infinito do universo e nós aqui na Terra. O amor e a graça de Deus têm pressa de se manifestar, porque Ele quer dar perdão, Ele quer perdoar. O amor e a graça de Deus têm pressa de se manifestar, porque Ele quer transformar a gente. O que a gente não pode fazer com a gente mesmo, Ele quer fazer isso, de transformar nosso caminho, e transformar nosso pensamento, de transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. E a terceira coisa que Deus tem pressa de fazer, que a graça de Deus tem pressa e o amor de Deus tem pressa de fazer, é semear em nós a sua palavra para que ela dê fruto. E Ele diz isso, olha, assim como a chuva rega a terra, e aí a terra produz. E essa produção vira pão na mesa das pessoas, assim é o que eu vou semear no coração de vocês. Isso vai produzir, isso vai dar fruto, isso vai alimentar vocês, isso vai fazer vocês frutificarem. Deus quer semear a sua palavra em nós, e Ele tem pressa de fazer isso, porque a sua palavra semeada no nosso coração é que vai produzir todo o fruto que nós não podemos produzir por nós mesmos. Que fruto é esse? É a vida virtuosa que Ele quer que tenhamos. O apóstolo Paulo chama isso em Gálatas de fruto do Espírito, que tem a ver com essas virtudes éticas. O fruto do Espírito, diz Paulo, é viver em amor. O fruto do Espírito, diz Paulo, é viver em alegria, transmitir alegria. O fruto do Espírito, diz Paulo, é transmitir paz, é a paz. O fruto do Espírito, diz Paulo, é a bondade e a generosidade. O fruto do Espírito, diz Paulo, é a paciência. O fruto do Espírito, diz Paulo, é a mansidão. O fruto do Espírito, diz Paulo, é o domínio próprio, é o autocontrole. Tudo isso tem a ver com virtudes, coisas que a gente vive para transformar a nossa vida numa vida melhor e a vida do outro numa vida melhor. É desse fruto que ele está falando. E quando ele escreve aos Filipenses, e ele diz aos Filipenses, olha, eu estou pedindo a Deus para que vocês amem mais, para que vocês produzam mais o fruto da justiça. O fruto da justiça são essas virtudes que precisam estar expostas em nossa vida. E que vão fazer a nossa ética de vida. E que vão fazer a nossa ética de conduta, e que vão fazer a nossa ética de caminhada. É vida. O que Deus tem pressa de produzir na gente é vida. Vida virtuosa. Vida que seja um reflexo do amor dele. Vida que seja um reflexo da misericórdia dele. Vida que seja um reflexo da paz dele. Vida que seja um reflexo da bondade dele. Esse é o fruto. É desse fruto que Jesus estava falando. Olha, sem mim, vocês não dão fruto. Sem mim, vocês não chegam lá. Sem mim, não tem como viver essas virtudes naturalmente, porque essas virtudes não são mais naturais a vocês. Eu mudo a natureza, mudo o coração, mudo a mente, e aí sim essas virtudes passam a ser naturais de vocês. E aí Jesus Cristo diz aos seus discípulos, olha, assim como a videira tem os seus frutos e só dá os seus frutos, porque tem essa raiz que alimenta
toda a árvore, é isso que faz o fruto aparecer desse lado. Sem mim, vocês não têm condições de fazer isso. Sem mim não tem fruto. Sem mim vocês não frutificam. Sem mim vocês não têm essa vida que eu quero que vocês tenham. É disso que Deus tem pressa. Deus tem pressa em mudar o nosso egoísmo em solidariedade. Deus tem pressa de mudar a nossa ansiedade em paciência. Deus tem pressa de mudar a nossa fome de preenchermos nossas próprias necessidades em fome de ser útil ao outro, de servir ao outro. Deus tem pressa de fazer com que sejamos santos, que não quer dizer viver sem errar. Ser santo nunca foi viver sem errar, porque nenhum ser humano vive sem errar. Ser santo é refletir essas virtudes de Cristo em nós para serem mostradas aos outros. É vivermos essa nova ética de vida e de virtudes que Jesus Cristo quer que vivamos. E isso só Ele pode produzir em nossa vida, por isso Ele tem pressa. Diz Deus, aquela nação tão desestruturada, tão longe dele, tão insensível àquelas pessoas, porque quando a gente fala de nação, nós estamos falando de pessoas. Aquele povo, quando a gente fala em povo, estamos falando de pessoas. Deus trabalha com pessoas, Deus ama pessoas, Deus mostra a sua graça a pessoas. Então aquele povo, aquela nação, aquelas pessoas, Deus tem pressa de alcançar. E Ele tem pressa de alcançar e diz, olha, eu estou com pressa. Eu estou com pressa de manifestar essa graça e esse amor a vocês, para poder perdoar vocês, para poder transformar vocês, para poder dar esse fruto de vida verdadeira a vocês. É disso que Ele tem pressa. Jesus Cristo fez uma referência a essa pressa de Deus uma vez. De maneira muito sutil, mas está lá, bem clara, a referência a essa pressa de Deus. Numa parábola que falava justamente de volta, de abandonar caminhos, de consertar caminhos, de mudança de vida, que é a parábola do filho pródigo. Numa parábola que está lá demonstrando graça, que está demonstrando misericórdia de Deus. O pai recebendo o filho de volta. E o filho voltando para casa, depois de ter ofendido profundamente o pai com o pedido que ele fez. O filho havia pedido parte da sua herança, como se dissesse, olha, eu não estou aqui com paciência para esperar a sua morte e para depois receber a herança. Eu quero essa herança agora. Isso, naquela época, na cultura do Oriente Médio, era uma grande ofensa. Dizer isso para um pai era como dizer, eu quero que você morra logo, porque eu quero ficar logo com o que é seu. E depois de ter ofendido o seu pai e ter saído de casa, ele volta. E quando ele volta, a parábola diz que o pai o vê se aproximando. E aí Jesus Cristo diz na parábola, e ele correu. Ele correu para o portão. É exatamente essa expressão que Jesus usa, e ele correu para o portão. Só que tem um detalhe. Naquela época, como um pouco hoje, era ridículo, era risível, era de se zombar um homem, do status social daquele homem, proprietário de terras, um homem bem-sucedido, um homem diante dos seus empregados, sair correndo igual uma criança.
Não foi à toa que Jesus Cristo fez questão de sublinhar e de enfatizar que ele saiu correndo para receber o filho. Porque era tão ridículo um homem na categoria dele, diante dos seus empregados, sair correndo igual uma criança, deixar a postura do seu andar, deixar a postura que ele tinha como proprietário, sair correndo igual uma criança para receber o filho. Se a gente pudesse fazer uma comparação hoje, seria mais ou menos como um adulto cair na rua. Você já passou por isso? A gente não quer saber nem se machucou, a gente quer levantar rapidinho e a primeira coisa que a gente faz é olhar para ver se tem alguém olhando. A gente levanta rápido. Porque na nossa mentalidade é ridículo um adulto cair na rua. E a gente se sente ridículo. E a gente quer levantar logo. É mais ou menos esse sentimento. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, e que torna a parábola muito mais comovente. Aquele pai estava com tanta pressa de receber o seu filho de volta, que ele pouco se importou o que pensariam dele, sair correndo igual uma criança. Mandou as favas, a etiqueta social. Mandou as favas o que os seus funcionários e empregados poderiam pensar dele. Mandou às favas o código de comportamento da sua classe. Mandou tudo isso às favas. Porque o que ele queria, o que ele mais queria era receber seu filho de volta. E aí Jesus Cristo diz, ele correu. Eu fico imaginando, porque essas parábolas, todas elas, quando entendidas dentro do contexto próprio da cultura do Oriente Médio, elas todas têm um toque de certo humor. Vamos dizer que elas seriam muito parecidas com as nossas anedotas. Então, quando Jesus Cristo diz que ele saiu correndo, eu fico muito imaginando um discípulo virando para o outro e saiu correndo. Saiu correndo e rindo. Ah, não é possível sair correndo. E Jesus saiu correndo. E depois fez uma festa. Como fez o pastor que encontrou a 100ª ovelha, como fez a mulher que encontrou a dracma, fez uma festa. Deus tem pressa. É isso que Jesus estava dizendo. Deus tem pressa de manifestar o seu amor e tem pressa de manifestar a sua graça agora. Pare um pouquinho e pense comigo. Se Deus tem tanta pressa de manifestar o seu amor e a sua graça a Ele, por que é que nós, que precisamos desse amor e da sua graça, somos tão vagarosos para recebê-los? Por que é que nós demoramos tanto? Se Deus tem tanta pressa no seu ato de amar, e se Deus tem tanta pressa no ato de demonstrar amor, por que é que nós não temos pressa de receber o seu amor? Se Deus tem tanta pressa de perdoar, por que é que nós não temos pressa de receber seu perdão? Se Deus tem tanta pressa de manifestar a sua misericórdia, por que é que nós temos tanta vagarosidade em compreender isso? E somos tão lentos em responder a essa graça e esse amor? Se Deus tem tanta pressa de mudar a sua vida, por que é que a sua vida continua a mesma? Se Deus tem tanta pressa de perdoar você, por que que você continua carregando a culpa? Se Deus tem tanta pressa de transformar seus caminhos, por que que seus caminhos continuam os mesmos? Se Deus tem tanta pressa de fazer você se sentir amado, como é que você continua carregando essa carência profunda de amor?
Se Deus tem tanta pressa de expressar a sua graça, por que a gente continua fechado, insensível e querendo resolver a coisa do nosso jeito? Se Deus tem tanta pressa de vir correndo nos acolher, por que a gente continua fugindo dele? Eu já falei aqui e repito, Deus não é o problema, Deus é a solução. Ninguém precisa se preocupar com o que Deus vai pensar. Deus não é problema, Deus é a solução. Deus enviou seu Filho para ser a solução. O que é que Deus vai pensar de mim? Como Deus vai me receber? Isso não tem nenhuma importância, porque Deus é a solução. Ele sempre vai recebê-lo, Ele sempre vai acolhê-lo, e Ele sempre vai manifestar o seu amor, porque Ele é a solução. Curva a sua cabeça comigo e vamos orar juntos. Nessa noite, se você está sentindo esse toque da graça, do amor de Deus, esse Deus que tem pressa de nos perdoar, esse Deus que tem pressa de transformar nossa vida em nosso caminho, esse Deus que tem pressa em fazer a gente frutificar, dar o fruto dessa nova vida, dessas virtudes que podemos passar a ter, porque Ele planta em nós a semente da sua palavra. Se nessa noite você está sendo tocado pelo Deus que tem pressa em amar, se está sendo tocado pelo Deus que tem pressa em perdoar, que está sendo tocado pelo Deus que quer colocar em você a palavra que produz fruto. Se você se sente tocado por esse amor e por essa graça, eu quero orar por você agora. Onde você estiver, pode ficar em pé. Se você essa noite está dizendo, eu quero esse amor, eu quero essa graça, eu quero esse perdão, eu quero essa transformação, eu quero esse fruto da virtude em mim, eu quero esse novo caminho. Pode se levantar, fique em pé, que eu quero orar por você agora, antes de nós encerrarmos. E por essa decisão que você está tomando essa noite, de conhecer de perto essa graça e esse amor, que podem mudar e transformar. Deus abençoe você, pode continuar em pé que eu vou orar. Se mais alguém quiser se levantar, pode ficar em pé agora, antes da gente orar. E eu quero orar por você também. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Há mais alguém que essa noite está dizendo, sim, eu preciso dessa graça, eu preciso desse amor, eu preciso dessa transformação. Amém. Deus abençoe você. Continue em pé, pode ficar em pé, que eu quero orar por você agora. Se mais alguém quiser se juntar a essas pessoas e nessa noite está sentindo esse toque da graça, do amor de Deus, e nessa noite quer tomar essa decisão de aceitação do amor e da graça de Deus, pode ficar em pé que eu quero orar por você agora. Vamos orar. Pai querido, estás vendo essas pessoas, mais do que estás vendo estas pessoas, estás vendo seus corações. Tu as conheces, tu sabes da necessidade que elas têm, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. E eu te peço, Senhor, que saiam daqui hoje com essa necessidade totalmente suprida, tendo experimentado o poder do teu perdão, da transformação da tua graça, da frutificação do teu Espírito, e que se cumpra na vida deles a promessa que tu fizeste de que a tua palavra não volta vazia. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos em pé agora. Vocês que se levantaram logo depois do culto,
Nós temos as pessoas que fazem o acolhimento. Elas viram você se levantar e podem fazer um contato com você. Se quiser compartilhar o seu desejo de conhecer melhor o Evangelho, de seguir esse Evangelho, é só conversar com elas, que a gente sabe o que fazer com você, para que você possa viver essa vida abundante que Jesus Cristo nos dá. Vamos cantar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Cantar juntos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Meu louvor, digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu, Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Você pode levantar suas mãos e cantar. Ele é santo. Santo, incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Ele é santo, Ele é santo.
Aplauda o Senhor nessa noite, te louvamos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Deseje uma boa semana para a pessoa que está aí ao seu lado. Se está ao lado de um visitante, dê as boas-vindas em nome da nossa igreja. E eu quero impetrar a bênção final sobre vocês. Não esqueçam, temos a cantina funcionando. Quem quiser levar comida para casa, é só passar na cantina e salvar o seu jantar de hoje, tá bom? Vamos orar então? E agora, minha irmã e meu irmão, que o Senhor te proteja e fortaleça as portas do teu lar. Que o Senhor te dê saúde e preserve a alegria do teu lar. Que o Senhor te sustente e multiplique a despensa do teu lar. E que enfim, minha irmã e meu irmão, que o Senhor te abençoe e faça do teu lar uma bênção hoje e todos os dias, até que estejamos no lar do Senhor para sempre.